E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos e mais um dia juntos com vocês para podermos louvar o Senhor, para podermos manifestar a nossa gratidão a Ele, dizer que só Ele é o nosso Senhor, dizer que só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo de número 139. Livro de Salmos, Salmo de número 139. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos, os pares. Livro de Salmos, o Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus caminhos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A minha palavra, e tu, Senhor, me conheces. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Muito elevado. Vamos ler agora a partir do verso de número 23. Vamos ler todos juntos? 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a palavra do Senhor no Salmo de número 119, o Salmo de número 105, Ele diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. É Deus que nos direciona, Ele é quem direciona o nosso caminho, Ele é quem nos guia pelo caminho eterno. É por isso que nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, um Deus que guia, que conduz a nossa vida, dizendo: Senhor, tudo que o Senhor conquistou naquela cruz é direito nosso, é herança, porque foi o Senhor quem nos deu. Vamos louvar o Senhor nessa manhã com essa canção. Jesus conquistou,
conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Do início. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que Mais uma vez, maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o nosso Deus é o único digno de receber toda honra e toda glória. Enquanto nós cantamos essa última canção, você pode se assentar, e você que veio preparado para devolver a Deus o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós cantamos essa canção, você possa assim fazer, lembrando da nossa responsabilidade, lembrando do privilégio que nós temos de poder louvar ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. ao único, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. diga adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos, Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. diga adoramos. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Diga eu consagro, Eu consagro todo o meu ser a Ti. amém.
nosso irmão Hilke, colocando a nossa vida diante de Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de podermos louvá-lo. Pai nosso, Pai amado, louvado seja o Senhor pela chuva, louvado seja o Senhor pelas bênçãos. Agradecemos a Ti, ó Pai, por nos dar a oportunidade de estar na casa do Senhor, louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Reconhecemos, ó Pai querido, que somos falhos, ó Senhor, e não somos merecedores de estar em Tua presença, mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcança, ó Pai, todos os dias. E como é bom, ó Pai, estar diante de Ti, render louvores ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, e agradecemos por tudo que tem feito por nós, tudo que tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, pela graça de Deus, temos tido um cenário positivo no contexto da nossa cidade, do nosso país. Não sei se vocês ainda buscam esses números, esses dados, né? Mas a gente tem percebido a graça de Deus derramada sobre nós, como resposta de oração do povo dele, inclusive, trazendo para o nosso país, né, para o nosso cenário, para o nosso contexto, uma grande melhora nesse contexto aí de número de infectados, leitos ocupados, né? De fato, a vacina tem produzido efeito e nós louvamos a Deus por isso, e isso nos permite retomar algumas das nossas atividades, claro, com os devidos cuidados ainda, mas nós queremos aí nos reconectar, né? E esse é o tema que nós queremos trabalhar nesse final de novembro, ao longo do mês de novembro, na verdade, ao longo desse final de mês também, início de dezembro, essa reconexão. A grande verdade é que a pandemia trouxe muitas quebras na nossa vida, né? Muitas fraturas em muitos aspectos. Eu não preciso aqui descrever todas elas, mas das mais diversas formas nós nos desconectamos, né? Desconectamos de amigos, desconectamos da igreja em alguns aspectos, né? Das nossas atividades, da comunhão dos nossos irmãos, né? Nos desconectamos em muitos aspectos da vida profissional, né? E pelo menos em algum momento da pandemia. Nos desconectamos enquanto família em muitos aspectos também. E a verdade é que nós nos desconectamos também, em alguns casos e em alguns aspectos da nossa vida com Deus. E o nosso Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos dá essa alegria de nos reconectarmos, então, nesse novo cenário. E eu quero pensar com os irmãos aqui, nesses próximos 4 domingos, sobre a importância de nós estarmos juntos, né? Como igreja, como povo de Deus, né? Estarmos juntos na caminhada que o Senhor mesmo nos chamou para trilharmos, né? Na presença dEle. Se você for observar, desde o contexto do Antigo Testamento, né? Primeiramente, Deus começa separando um povo para si. Ele chama Abraão, tira Abraão do contexto da sua terra, da sua parentela, né? Mas a partir de Abraão ele começa a ajuntar um povo. Toda a história dos patriarcas, nós vamos ver Deus ajuntando uma família, ajuntando um povo. Esse povo nômade, né, que saía daqui para acolá, levando o seu gado, procurando pastagens, procurando terra, ele começa a se tornar um povo numeroso. A gente não vê esse povo se dispersando, pelo contrário, a partir de Abraão a gente vê um ajuntamento de um povo. Desde Abraão, passando por José, né, quando eles vão para o Egito, e ali eles vão, mesmo num contexto de escravidão, eles vão sendo ajuntados enquanto povo do Senhor. Depois Deus tira eles daquela escravidão e leva esse povo para a terra prometida, e ali ao longo de todo o Antigo Testamento esse povo vai sendo reunido debaixo das asas do Senhor, esse povo vai sendo ajuntado. Em muitos momentos, quando o povo se desviava do Senhor, o castigo que vinha da parte de Deus era permitir que esse povo fosse espalhado, que esse povo fosse segregado, fosse levado cativo por alguma nação, de alguma forma fosse expulso da presença de Deus ali em Jerusalém, mas sempre que a bênção de Deus retornava sobre esse povo, o sinal era uma reconexão, Deus ajuntando esse povo de volta e levando esse povo de volta para a presença dele. Daí nós vemos o auge, né, desse contexto acontecendo no Novo Testamento com a vinda de Jesus, né, que é Deus vindo a esse povo e ajuntando esse povo agora não dentro da nação de Israel, não mais na Judéia, mas ajuntando agora, né, em Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Ou seja, de um dado momento em que Deus reúne para si um povo e traz para um lugar, Deus agora levanta para si um povo e faz com que esse povo vá para os 4 cantos da terra, reunindo esse povo agora debaixo das suas asas, reunindo esse povo agora para junto de si, para perto de si. E essa é a promessa e a esperança que nós vamos ver em Apocalipse. É quando Deus vai reunir de toda tribo, raça, povo, língua e nação, um povo para reinar com Ele eternamente na presença dEle, como a gente vê lá em Apocalipse. Esse povo junto, celebrando, junto na presença do Senhor. Portanto, a comunhão, irmãos, é algo significativo na nossa caminhada cristã. O fato de estarmos juntos. A palavra comunhão vem do grego koinonia, significa ter uma vida em comum, termos uma vida juntos. E eu quero falar com vocês, nesses próximos 4 domingos, nessa série de meditações, nos domingos pela manhã, a importância da unidade para o nosso crescimento. Todas as vezes que nós olhamos para o Novo Testamento e nós temos uma figura da igreja, são figuras significativas que vão demonstrar que a igreja é o povo de Deus que está junto. Por exemplo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Um corpo, para ser um corpo, precisa que seus membros estejam juntos, unidos, ligados, conectados. Não existe corpo, muito menos vida, quando um corpo está, por exemplo, esquartejado, quando ele está mutilado. Um outro aspecto que a Bíblia usa para falar para nós é que a igreja é a família de Deus. Ora, uma família, para ser uma família, ou para ter uma característica de família, ela precisa estar ligada, ela precisa estar conectada por laços sanguíneos, por afinidades, por pensamentos. Então existe uma conexão para que uma família seja uma família. É impossível pensar num contexto de família onde há ali uma desconexão. Quando acontece, por exemplo, um divórcio, tristemente quando isso acontece, há uma desconexão. Então deixa de ser um casal, deixa de ser uma família. Quando a Bíblia fala, por exemplo, que a igreja é o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Diz que cada membro é uma pedra viva desse templo. Então não existe construção, não existe um templo num amontoado de tijolos, por exemplo. A gente está aqui com um exemplo muito claro. Se eu olho para aquele monte de tijolos ali, eu não posso dizer que aquilo é uma construção. Mas se eu olho para esses tijolos alinhados, ali juntados com argamassa, colocados em forma de parede, trabalhados, aí eu posso dizer que há uma construção. Então a igreja só é um templo quando nós estamos juntos, conectados ali, com a argamassa do Espírito Santo, temos tornado então o povo de Deus. Então quando a gente pensa em estarmos juntos, a importância dessa unidade para nós crescermos juntos, eu quero pensar hoje com vocês a importância de crescermos juntos, conhecendo o amor de Deus. É num contexto de comunidade, é num contexto de estarmos juntos que nós vamos conhecer em profundidade o amor de Deus por nós, o amor de Cristo por nós. No próximo domingo, com a permissão do nosso Deus, eu quero pensar sobre estarmos juntos, vivenciando essa comunhão que Deus tem para nós, essa vida junta que Deus tem para nós. Dessa forma, no terceiro domingo, vamos pensar como que juntos nós podemos nos dedicar ao serviço cristão e, por fim, como é que juntos nós podemos alcançar a nossa cidade para o Senhor Jesus Cristo. Próximo para mim, Júlia. O David Wilkerson, ele disse o seguinte: Deus nunca deixou de atuar em bondade e amor. Nunca. Vou repetir. Deus nunca deixou de atuar em bondade e amor. Quando todos os recursos falham, o seu amor prevalece. Quando o dinheiro acaba, quando a saúde acaba, quando a esperança muitas vezes vai embora, quando não tem mais nada. É aquilo que o profeta está dizendo lá em Abacuque, Quando a gente olha, no curral não tem gado, no aprisco não tem gado, o produto da oliveira mentiu, ou seja, eles faziam óleo de azeitona e às vezes aquele produto mentia, ou seja, ele aguava, ele não dava o óleo, então não tinha lucro ali. Quando nos parreirais não tinha mais a videira, não dava para fazer a colheita, ou seja, quando tudo fugia ao redor, o
profeta disse: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Quando tudo vai embora à nossa volta, quando nós não temos mais nada, ainda assim o amor de Deus prevalece. E é esse amor, irmãos, que eu quero conhecer junto com os irmãos nessa caminhada, nos aprofundar nesse amor, nessa caminhada, mas mais especificamente pensar nisto, nesta manhã, juntos conhecendo o amor. Então abra por favor comigo a sua Bíblia. Claudinho vai pôr o próximo slide para nós. João 13, e nós vamos ler do verso 31 ao 35. João, capítulo 13, do verso 31 ao verso 35. Jesus está caminhando para a cruz, literalmente aqui. Ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe o que ele tem que fazer. No meio dessa marcha, olha o que diz João aqui nesse bloco. Quando ele saiu, disse Jesus, quando Judas saiu para entregar Jesus aos soldados, né, Jesus fala para os demais discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus já tinha sido perguntado sobre o resumo de toda a Bíblia. Se fosse para resumir assim o Antigo Testamento, tudo que Jesus estava ensinando, qual que era o resumo? Aí Jesus já tinha respondido para um mestre da lei: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que agora, quando ele vai reforçar esse ensino para os seus discípulos, Jesus dá uma graduada. Ele não fala mais que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele fala para os discípulos dele, para os seguidores dele, olha o que ele fala: vocês têm que amar uns aos outros como? Como? Como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Entregando a vida dele por nós. É por isso que João, que escreveu esse evangelho, vai escrever o que ele escreveu lá na primeira carta dele, porque a gente conhece João 3,16 de cor, não conhece? Porque Deus amou o mundo, fala comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o que está escrito em 1 João 3,16? Vamos lá ver? O João que escreveu isso é o João que escreveu aquilo. Vamos lá ver o que ele fala lá. 1 João 3,16. Achou? Vamos ler juntos? Nisto conhecemos o amor. Nisto o quê? Que Cristo deu a sua vida por nós. Beleza, nós sabemos disso. Mas não acaba por aí. Vamos lá? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. A expressão do amor aqui, irmãos, que nós estamos pensando e falando, é um amor que não é o amor que nós conhecemos. Tanto no grego quanto no hebraico existiam algumas palavras para aquilo que em português nós conhecemos como amor. Por exemplo, o amor filéu no grego é um amor de pai para filho, um amor de amigo, é um amor de uma amizade muito forte, é um amor de carinho. É uma palavra grega para amor no Novo Testamento.
Existia uma outra palavra, no grego também, para amor, que é o amor eros. Daí vem a palavra erótico, é o amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, um amor conjugal, que envolve o relacionamento de um homem e uma mulher. E Jesus vem falando agora de um amor ágape. Que amor que é esse? É um amor sacrificial. É um amor que ele não exige nada em troca. É um amor que ele não barganha. É um amor, então, totalmente diferente, desconhecido naquele contexto onde as pessoas estavam vivendo. É por isso que Jesus vai falar assim, olha, amar quem nos ama é fácil, difícil é amar os nossos inimigos. Porque fazer algo de bom para quem faz algo de bom para nós é tranquilo. O difícil, e esse é o desafio, é fazer algo de ruim para quem fez algo de ruim. Irmãos, presta atenção nisso aqui. É justamente isso que Jesus veio fazer por nós. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, afastados da comunhão do Senhor. Vivíamos totalmente contrário ao desejo e à vontade dele. E o que acontece? O que Jesus faz? Ele vem, se despir da sua glória e ele vem habitar entre nós com o propósito de morrer a nossa morte, pagar o preço da nossa dívida e nos entregar a vida, salvação e estarmos em comunhão com ele a partir de então. Então Jesus, ele é o exemplo, é ele que dá esse modelo para nós. Agora você pode dizer, nossa, mas é difícil. Como é que eu posso dar esse amor? Como é que eu posso amar alguém sem nada em troca? Como é que eu posso amar alguém sacrificialmente? E aí essa é a pergunta, como é que nós podemos conhecer esse amor de Deus, esse amor sacrificial, esse amor que não é interesseiro? Mais um, Cláudio? Meus irmãos, é justamente quando nós olhamos para Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é a nossa fonte. Ninguém pode dar para outro aquilo que não tem. Às vezes você pode estar precisando aí, sei lá, de um dinheiro para você fazer alguma coisa, mas se eu não tenho, eu não posso te dar isso. Talvez você está precisando de força, de uma ajuda para pegar alguma coisa bem pesada, mas se eu não tenho essa força, eu não posso te dar isso. Talvez as pessoas estejam precisando de um amor sacrificial, abnegado, um amor que não é interesseiro. Mas se eu não tenho, como é que eu posso te dar isso? Agora, como é que eu adquiro esse amor? Eu adquiro esse amor olhando para Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Olha só o que Jesus diz aqui no final. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Qual que é a condição? Se vocês amarem uns aos outros. Põe mais um para mim, Cláudio. Irmãos, vamos prestar atenção nessa situação que eu estou destacando para vocês aqui. Se vocês forem alunos assíduos da escola dominical, vocês serão meus discípulos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você for no culto na igreja todo domingo, vocês serão meus discípulos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se vocês forem dizimistas fiéis, vocês serão meus discípulos. Também não é isso. Se vocês fizerem parte de uma sociedade interna da igreja, trabalhar em algum ministério envolvido na obra, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você vai ser reconhecido como um discípulo de Cristo com uma característica básica. Qual que é? Se você amar o seu irmão. Esse amor sacrificial. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Dar a vida aqui, irmão, significa estender a mão. Dar a vida aqui significa cuidar. Dar a vida aqui significa suprir as necessidades do irmão. Não está dizendo necessariamente que você tem que ir para a guilhotina e cortar a sua cabeça no lugar do seu irmão. A ideia de dar a vida aqui é dar tempo, dar atenção, dar cuidado. Significa suprir uns aos outros, é essa a ideia. Eu não sei se você sabia disso, se alguma vez você teve a curiosidade, quando você olha para os 10 mandamentos, as tábuas da lei que Moisés recebe. Ele recebe de Deus lá no Monte Sinai, ele desce, na hora que ele chega o povo caiu em idolatria ali, está adorando um bezerro de ouro, está fazendo uma festa de arromba danada, ele fica nervoso, ele ruma aquilo lá no chão, né? Bate aquilo, despedaça tudo, depois ele volta de novo, Deus concede a ele as tábuas da lei, e naquelas 2 tábuas você tem os 10 mandamentos. Na primeira tábua você tem 4 primeiros mandamentos, e se você prestar atenção e puder olhar lá depois em Gênesis 20, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos
está dizendo do nosso relacionamento com Deus. Como é que nós devemos nos relacionar com Deus. A segunda tábua tem 6 mandamentos. Os 6 últimos mandamentos ali está dizendo como é que nós temos que nos relacionar uns com os outros. E é interessante porque quando Jesus é indagado sobre o resumo de toda a lei, ele divide ela em 2 tábuas. Amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 mandamentos. E amar ao próximo como a ti mesmo, os 6 últimos mandamentos. E dessa forma, então, ele está mostrando para nós que a vida implica em aprender a amar. Se você for pensar assim, qual que é o grande propósito da vida? Aprender a amar. Porque a gente chega nesse mundo sem saber amar. A gente está lá em casa depois de 10 anos, está com um pequenininho lá. Pergunta se ele está preocupado em fazer alguma coisa para a mãe, para o pai, para o irmão. Ele só quer receber. Ele só quer comer, ele só quer ser ninado e já está dengoso, mora com a avó, né, também em casa agora, ele tem que ficar no braço, tem que fazer, só quer receber. A gente já nasce assim, egoísta, querendo que o mundo gire à nossa volta, querendo que a dinâmica da casa pare para servir ele. E é interessante porque a gente cresce assim, né? A gente cresce assim, achando que os nossos pais têm que fazer tudo para nós, têm que dar tudo que a gente quer, que os nossos irmãos têm que brincar daquilo que a gente gostaria de brincar. E a gente vai crescendo dessa forma, e muitas vezes a gente vai ficando adulto, vai ficando velho, e às vezes a gente não aprendeu a dinâmica da vida ainda. Que é aprender a amar a Deus, aprender a amar o próximo, aprender a amar o nosso irmão como Cristo nos amou. Então a gente tem aqui, irmãos, nesse texto, 2 características desse amor. E essas 2 características que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã. Quando Jesus diz assim, todos saberão que vocês são meus discípulos, se... Perceba aí, há uma condição. Se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a característica. Essa é a marca do discípulo, do cristão, do seguidor de Jesus. Agora, esse amor, ele nos é apresentado aqui de 2 formas. Existem 2 características aqui. Pediu para o Cláudio mudar ali para nós. Primeira característica nós vamos encontrar no verso de número 31. Verso de número 31. Olha só. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Primeira característica desse amor. Esse amor é um amor glorioso. Vamos entender isso? Às vezes a gente fala glória, glória a Deus, né? Glorificado, mas às vezes a gente não entendeu ainda o que significa essa palavra, o que implica esse termo. Vai comigo lá em João, não, vai estar aqui, eu acho que não sei se não vai dar para todo mundo ler, né? Mas então vai lá na sua Bíblia, João 3, 13 a 15. João 3, de 13 a 15, aqui no Evangelho de João mesmo. João 3, de 3 a 15. Vamos ler juntos mais uma vez? João 3, de 3 a 15, a conversa de Jesus com Nicodemos. Olha. A isto, vamos lá? A isto, em verdade... Não, desculpa, eu estou lendo 3. É João 3, mas o verso é 13. Eu estava lendo o verso 3 aqui. Vamos lá, de novo. Agora sim, vamos lá. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Olha só, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem é que veio do céu? O Filho do Homem, é um título usado para Jesus. Ele veio do céu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, lembra lá no Êxodo? Quando eles estão no deserto, estão caminhando, estão desobedecendo a Deus, Deus manda serpentes abrasadoras que vão picar ali, um monte de gente vai morrer. E aí Moisés intercede, clama a Deus, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar na ponta de uma vara, colocar no meio do arraial. Todo mundo que fosse picado pela cobra, olhasse para aquela serpente, ficaria curado. Lembra disso? Parece macumba, né? Como é que é esse negócio aqui? Não, Deus está trabalhando didaticamente com o povo dele. Aquela serpente ali, naquele madeiro, é um símbolo de Cristo. É um tipo de Cristo.
todo aquele que foi picado pelo pecado, que foi afetado pelo pecado, ao olhar para a cruz, ao olhar para o madeiro e crendo em Jesus, também seria curado, seria salvo do seu pecado. Então é por isso que agora João está fazendo essa aplicação. Ó. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, quando fala que é um amor glorioso, o que é que isso implica? Próximo slide aí, Cláudio, por favor. O que é que implica esse amor glorioso? Pode preencher a tela toda com todos os dados do slide. Primeiramente, significa que é um amor que se entrega. Jesus, ele veio para se entregar. A Bíblia deixa claro que ele se despiu da sua glória, ele se encarna, ele nasce numa manjedoura, num coxo de animais, num curral, ele veio se entregar por nós, sendo ele o próprio Deus. Lá em 1 Coríntios 13, verso 6 e verso 7, diz que o amor tudo sofre, olha só, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Lá em Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, o próprio Jesus, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que lá em 1 João, o texto que nós lemos agora, diz: nisto conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Por que esse amor é glorioso então, meus irmãos? Porque esse amor nos mostra que Jesus abriu mão de qualquer mérito próprio. E é nisso que está a glória do amor que vem de Deus. Porque o amor egoísta, o amor humano, o amor que barganha, ele não tem glória porque é o que eu quero. É para suprir as minhas necessidades. Esse é o amor que muitas pessoas, inclusive, têm casado. Eu costumo brincar dizendo que é o amor que Zezé de Camargo doutrinou os goianos, principalmente, né? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. É esse amor que faz com que o outro venha suprir a minha necessidade. Que faz com que eu queira viver com o outro para que o outro faça aquilo que eu quero. Inclusive na cabeça de muitos é assim, não, é assim, ele tem esse defeito, ela é desse jeito, mas quando casar pode deixar que eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Vou colocar na linha. Sabe de nada, inocente, né? Eu vou colocar na linha. Esse amor não é um amor de Deus, esse amor não é um amor da Bíblia, irmãos. O amor de Deus é aquele que Jesus nos mostra, ele abriu mão de qualquer mérito, de qualquer glória. Ele abriu mão de qualquer reconhecimento, de qualquer titularidade. O dono do mundo não vem em carruagens celestiais, ele não vem nos braços dos anjos, ele não vem com pompas e honrarias de um rei, mas ele vem como um pobre menino que nasceu na manjedoura. E ele morre como o pior dos malfeitores numa cruz. Por causa de você e por causa de mim. Esse é o amor glorioso. Esse amor é glorioso porque ele se entrega. O amor cristão, ele é glorioso porque ele faz para o outro sem exigir nada em troca. Qual que é a glória do amor do mundo? Eu vou fazer por você porque você fez por mim. Eu também não faço porque você também não faz. Eu sei que isso não acontece entre os casais não, mas de vez em quando acontece por aí, né? Não, eu estou fazendo assim porque ela também está fazendo isso. Eu não fiz isso porque ele não fez aquilo, né? Mas o cristão, ele pensa diferente. Ele pensa diferente. Ele se entrega porque Jesus se entregou primeiramente por ele. Próximo slide aí, Cláudio, pode deixar ele full também. Esse amor é glorioso porque ele se entrega, mas ele é glorioso porque ele gera vida. É aí que está a glória do amor de Deus. Olha só o verso 32 aí de João 13. João 13, 32. Olha o que está dizendo aí. Um novo mandamento lhes dou. Qual mandamento é esse, Jesus? Que vocês amem uns aos outros. Baseado em quê? Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E como é que Jesus nos amou? De forma abnegada. Ele não pediu nada em troca. Ele não barganhou. Lá em 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e é por isso que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, porque Jesus é o nosso exemplo de abnegação. Irmãos, não dá nem para ficar citando aqui sobre esse amor sacrificial.
no Novo Testamento, mas só para vocês terem uma ideia, só na primeira carta de João, é pequenininha, não é? Curtinha, poucos capítulos. Só na primeira carta de João existem 41 referências ao amor. Só na primeira carta de João. E existem pelo menos 30 mandamentos no Novo Testamento que você não vai conseguir colocar em prática se você não estiver junto com seus irmãos. Se nós não estivermos juntos como igreja. Amar uns aos outros, suportar, dar suporte, apoio uns aos outros, não defraudar uns aos outros, e aí por aí vai, pelo menos 30, que nós não conseguimos obedecer a Deus se nós estivermos esfacelados, se nós estivermos distantes uns dos outros, se nós estivermos espalhados, se nós não estivermos convivendo como igreja numa comunidade da graça, debaixo da misericórdia do Senhor. Então esse amor ele é glorioso, primeiramente porque ele se entrega, mas ele é glorioso também porque ele é abnegado. Ele é um amor abnegado. Ele é um amor que se entrega por nós. Ele é um amor que se derrama por nós. Volta um slide anterior, Cláudio. Isso, é isso aí. Ele é um amor que ele se entrega por nós. É o exemplo de Jesus, ele é um amor que vem, ele é um amor que se derrama, ele é um amor que vem sobre nós. O próximo agora na sequência. Esse amor é glorioso porque ele é um amor que gera vida. É por isso que ele é um amor que gera no coração das pessoas esse sentimento de pertencimento e de propósito. Olha só o verso 32. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. A palavra glória na Bíblia, ela aparece de duas formas. Glória, primeiramente, tem a ver com honra, com reconhecimento. Sabe quando alguém faz alguma coisa, você gosta muito, você vai lá e olha, e você reconhece, você vai lá e elogia? Aquela pessoa recebeu glória, ok? Pensa lá, um jogador de futebol muito famoso, que está lá sendo artilheiro do time, e ele vai lá e é reconhecido pela torcida, e onde ele chega ele é ovacionado. Aquilo é glória, é reconhecimento. Certo? Muitas vezes ele é honrado, ele é presenteado, ele é homenageado, porque ele é reconhecido. Da mesma forma, poderia ser um líder de uma cidade, de um estado, de uma nação. É alguém que faz algo que as outras pessoas reconhecem e vão elogiar, e vão honrar, e vão reconhecer. Ele vai receber glória. Isso era muito presente no mundo antigo, quando um exército saía em campanha, por exemplo, para ir lutar com outro exército. Então, quando o exército vitorioso voltava para casa, ele era recebido ali com honrarias, ele era glorificado. Até hoje tem na França o Arco do Triunfo, onde as pessoas vinham voltando da guerra, passavam ali debaixo para receber o reconhecimento, para receber a glória. Então, esse é um tipo de glória que aparece na Bíblia. Quando fala que nós devemos glorificar a Deus, é isso, é reconhecer quem é Deus, entregar a Ele a honra e o louvor que somente a Ele é devido. Mas na Bíblia aparece glória também de uma segunda forma. De uma segunda forma. Glória tem a ver com satisfação, com contentamento, com estar pleno. A Bíblia diz que Deus nos fez assim. Lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 8, diz que Deus nos criou um pouco abaixo dele mesmo, e como gerentes da criação Ele nos criou e nos coroou de glória e de honra. Okay? Nós estávamos plenos na presença de Deus, nós estávamos completos, satisfeitos na presença de Deus. Veio, porém, a tentação e o homem quis ser igual a Deus. Ele não se contentou com a glória que Deus o havia feito. E por isso ele cai em pecado e ele se esvazia. É uma peça do quebra-cabeça agora que falta dentro do interior desse homem. Nós nascemos assim. E porque nós nascemos agora faltando esse senso de glória na nossa vida, as pessoas vão buscar se completar das mais diversas formas. Muitos tentam se completar nos vícios, seja na bebida, seja nas drogas. Muitos tentam se completar, se satisfazer na prostituição, na fama, no dinheiro, na carreira. Elas procuram alguma coisa. Não, se eu fizer isso, se eu enveredar por esse caminho, então aí eu vou estar satisfeito, eu vou estar completo, eu vou estar pleno. E aí o mundo está cheio de falsas glórias.
Coisas que vão prometer alegria, satisfação, contentamento, mas amanhã já não satisfaz mais. Amanhã precisa de uma dose a mais, precisa de algo a mais para poder mudar. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai falar que Cristo em nós é a esperança da glória. O que Paulo está dizendo ali? Que Cristo é a peça que faltava no quebra-cabeça. Que Cristo é justamente aquilo que precisamos para nos completar, para nos saciar, para gerar pleno contentamento em nós, porque Ele é a esperança da glória que nós perdemos com o pecado. Ele traz plenitude de vida novamente. E é por isso que Paulo vai dizer, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele fala, eu sei ser humilhado, eu sei ser exaltado, eu sei passar fome, mas eu sei ter abundância. De tudo eu já experimentei, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem que é aquele que fortalece Paulo? Jesus. É Jesus, é a esperança da glória. Paulo agora está completo, porque Jesus preencheu essa lacuna que ele havia nascido com ela. Cristo em nós é a esperança da glória. É por isso, irmãos, que esse amor glorioso, ele nos preenche. E é por isso que uma vez que nós recebemos esse amor glorioso, nós somos levados a preencher o vazio de outros também, a suprir a necessidade de outros também. Se você puder, vai mais uma vez comigo lá na primeira carta de João. 1 João 5, de 11 a 13. 1 João 5, de 11 a 13. Vamos lá? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, está em Jesus. Aquele que tem o Filho, aquele que tem Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha só, irmãos, esse amor glorioso, ele é glorioso porque ele gera vida. E não somente propósito e sentido nessa vida, estando preenchidos com Cristo, mas a vida eterna. A vida que a morte não tem poder sobre ela. E isso aqui é importante para nós entendermos, porque algumas pessoas pensam assim, eu vou para o céu, eu tenho a vida eterna. Mas por quê? Porque eu não faço nada errado, eu não faço nada de ruim para ninguém, eu sou uma pessoa boa. Eu não sirvo Jesus não vou em igreja nenhuma não, mas eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. João, que escreveu isso aqui que nós acabamos de ler, escreveu lá no capítulo 1 também, no verso 12, que Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos que creram que Jesus é o Filho de Deus, Jesus deu para eles o poder de serem tornados filhos de Deus, aqueles que creem no nome de Jesus. Então perceba que salvação, vida eterna, vida verdadeira, só tem quem crê em Jesus e quem serve Jesus. Então Ele veio trazer a vida, nesse amor glorioso que se entregou por nós naquela cruz, nele nós recebemos a vida eterna. E João está escrevendo isso aqui para esses irmãos, para que eles tivessem certeza disso. Meus irmãos, vocês creem em Jesus? Cremos, então vocês já têm a vida eterna, porque Jesus veio por causa de vocês. É a mesma coisa, às vezes muitos irmãos em Cristo têm dúvida, nossa, eu não sei se Jesus voltar hoje, se eu vou ser salvo, como se a nossa salvação dependesse daquilo que você fez hoje, ou daquilo que você deixou de fazer. Mas a nossa salvação, na verdade, irmãos, está naquilo que Cristo fez por nós, e se eu creio naquilo que Ele fez por mim, eu já tenho a vida, Ele já me deu a vida. Esse amor é um amor glorioso por isso, porque Ele gerou vida mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu ter feito nada em troca. Por fim, Cláudio, pula o próximo slide, joga lá no último, por favor. No último não, no próximo, né? Depois desse. Pode ir. Pode ir depois desse. Pode ir. Isso. Ele é um amor glorioso, mas ele é também um amor sacrificial. Ele é sacrificial por isso, porque ele é abnegado, porque ele se entrega sem nada em troca. E ele é sacrificial porque ele é
altruísta. Olha só, terminando, o verso 34. Um novo mandamento lhes dou. Qual que é o mandamento que Jesus está dando? Amem-se uns aos outros como? Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Ele nos amou de forma altruísta. Vamos ver um paradoxo disso aqui, que é o exemplo de Caim. Voltando lá, de novo, lá em 1 João, capítulo 3, agora do verso 11 e 12. 1 João 3, verso 11 e verso 12. Vamos lá? Vamos ler juntos? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Do princípio, princípio de quê? João está falando aqui. Princípio do Evangelho. Okay? Princípio da Igreja de Cristo. Aquilo que ele falou lá no Evangelho que a gente está lendo, né? Que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Esse é o princípio lá que agora João está escrevendo um pouco mais tarde na história. Ele está lembrando os cristãos. Olha, o que Jesus ensinou para nós desde o começo é isso. Que nós nos amemos uns aos outros. Vamos seguir? Não segundo Caim, ou não tendo Caim como exemplo, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. O que é um amor altruísta? É o oposto do amor egoísta. O amor ego. A palavra ego no grego significa eu. Eu sou o centro. Ok? Então, o egoísmo, a palavra egoísmo vem daí. É aquela pessoa centrada em si mesmo. Ela quer que o mundo gire ao redor dela, ela quer que a igreja seja do jeito dela, ela quer que o cônjuge seja do jeito dela, ela quer que o mundo seja do jeito dela e que todos estejam ao redor dela para suprir as necessidades dela. É assim que a gente nasce. Porque nós nascemos em pecado e em pecado a nossa mãe nos concebeu. Mas o amor de Cristo é o oposto disso. O oposto de egoísmo, então, é altruísmo. É o outro estar no centro. É o outro estar num local, numa posição de ser servido, de ser suprido. Então, o exemplo aqui que é pego é Jesus com um amor altruísta versus Caim com esse egoísmo dele. Deus se agradou de Abel, Deus se agradava das ofertas de Abel porque ele era justo. Ele oferecia para Deus o seu melhor, ele oferecia de todo o coração. Já Caim, ele queria holofote. Ele dava, não do melhor, mas ele dava do que estava sobrando. Ele dava daquilo que estava ali de resto. Ele cumpria um ritual, ele era um religioso. Deus se agradou de Abel. Caim, no seu egoísmo, foi lá e matou Abel. Então esse amor é sacrificial, irmãos, porque ele é abnegado. Ele não leva em conta os seus próprios interesses e por isso mesmo ele é altruísta. Ele coloca o outro na posição de ser abençoado, na posição de ser servido. Então o que é que nós estamos falando aqui nessa manhã? Que nós só podemos conhecer o amor de Deus se nós estivermos juntos. Porque eu só posso amar de maneira abnegada, de maneira altruísta, gerando vida e me entregando se eu estiver no contexto junto com os meus irmãos. Eu não vou conseguir amar como Jesus amou se eu não estou do lado do outro discípulo de Jesus, se eu não estou convivendo, se eu não estou relacionando, se eu não estou interagindo, se a gente não está caminhando junto. É por isso que nós estamos começando essa pequena série de 4 reflexões dessa caminhada, né, de reconexão, para a gente poder entender isso. Se por um momento nós fomos praticamente obrigados a nos distanciar e a nos desconectar, irmãos, é tempo de nós voltarmos para estarmos juntos. Juntos na escola dominical, juntos no culto, mas não estou falando de programa somente, estou falando de estarmos juntos como vida, juntos como corpo, como família, como templo, servindo ao Senhor e servindo a nossa cidade. Juntos nos reunindo durante a semana, juntos visitando uns aos outros, juntos evangelizando, juntos aguardando a volta do nosso Senhor. É por isso que eu quero concluir fazendo aqui uma citação do pastor John Piper, que ele diz o seguinte: o amor é a expansão e o transbordar do prazer em Deus, que alegremente supre a necessidade
dos outros. Resumindo, eu estou tão bem com Deus, eu estou tão íntimo do Senhor, eu estou tão satisfeito em Deus, eu estou tão pleno em amar e servir a Deus, que aquilo que eu faço para o meu irmão é só o derramar daquilo que eu estou vivendo na presença do Senhor. Sabe quando está com uma vasilha, um recipiente bem cheio ali, e de repente você anda e está transbordando ali, está derramando. Então a bênção que eu derramo sobre a vida do meu irmão, o cuidado, a ajuda, o carinho, o interesse, o foco que eu derramo sobre a vida do meu irmão, é apenas o transbordar da minha vida com Deus sobre a vida do meu irmão. Eu não vou conseguir amar o meu irmão se eu não estiver amando a Deus. Eu não vou conseguir estar em comunhão com meu irmão se eu não estiver em comunhão com Deus. É por isso que o oposto é 100% verdade. Não tem como eu estar caminhando com Deus, amando a Deus, em intimidade com Deus, me relacionando com Deus e não querendo me relacionar com os meus irmãos. Não tem jeito. Uma coisa está diretamente ligada com a outra. De maneira, irmãos, que essa vida juntos aqui é apenas e tão somente a expressão da nossa caminhada e da nossa vida com Deus. É por isso que João mesmo diz também na sua carta, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Esse é o alerta que João vai dar aqui. Então, se eu não consigo amar o irmão com as características dele, com o jeito de ser dele, com a postura dele, com a forma de ser dele, eu quero mudar ele para eu amar ele. Se eu não consigo amar ele da forma que eu vejo, como é que eu vou conseguir amar a Deus que eu não vejo? Deus é Espírito. O que a gente pode levar esse nosso primeiro encontro, juntos, pensando nessa unidade que nós precisamos ter e nos fortalecer a cada dia enquanto povo do Senhor? Mais um, Cláudio, só para aparecer o texto bíblico. 1 João 5,3. Nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que isso quer dizer? Quando nós descobrimos que estamos vivendo para nós mesmos, quando nós descobrimos que estamos vivendo para nós mesmos e não movidos pelo amor a Deus e a sua igreja, como é que eu sei? Pastor, acabei de ouvir tudo que o senhor falou aí, certo, beleza. Mas agora, como que eu sei se eu estou vivendo uma vida centrada em mim, uma vida egoísta, voltada para mim, ou eu estou vivendo uma vida voltada para Deus e para os meus irmãos em Cristo? Olha só, quando que eu sei? Quando tudo que diz respeito a Deus e a igreja de Deus parecer ser pesado e difícil demais para mim. Reflexão. Quando é que eu sei que eu estou vivendo demais para mim mesmo e não estou vivendo movido pelo amor a Deus e movido pelo amor aos meus irmãos? Qual que é um teste básico para saber que eu estou mais centrado em mim do que centrado no povo de Deus e em Deus? Quando tudo que diz respeito a Deus e à igreja de Deus parece ser pesado e difícil demais para mim. Com qual alegria você vai fazer uma viagem? E com qual alegria você vai, por exemplo, para a escola dominical? Com qual alegria, com qual motivação ou com qual força você vai para o seu trabalho de segunda a sexta? E com qual alegria ou motivação você vai para uma reunião da igreja, um treinamento, você vai para uma escola dominical, para um culto, para o GPS? Com qual alegria você vai às vezes estudar ou cumprir as suas obrigações na empresa ou na faculdade? E com qual alegria você vai abrir a Bíblia para ler, refletir e meditar? Quantas páginas de um livro às vezes a gente lê para uma situação que nós temos na nossa carreira e quantas páginas da Bíblia às vezes a gente tem a mesma motivação para ler ao longo da semana? Essa é uma forma de analisar o nosso coração. Quando que eu sei que eu estou vivendo mais para mim do que para Deus e para os meus irmãos? Está justamente em sentir pesado e difícil demais tudo que diz respeito a Deus e diz respeito à igreja. Quanto do meu orçamento eu tenho focado e investido nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus planejamentos, e quanto do meu orçamento eu invisto no reino de Deus? Segunda coisa. Pode pôr o próximo, Cláudio? Dessa forma, irmãos, o que a gente pode levar dessa meditação nessa manhã?
Aproxime-se mais de Cristo, meditando na palavra dele e orando todos os dias. Todos os dias. É mais válido você ler um versículo bíblico e orar 1 minuto do que você ficar programando a vida inteira para ter meia hora de leitura da Bíblia e meia hora de oração e nunca chegar esse dia. Pense grande, mas comece pequeno. Você jamais vai conseguir ler meia hora a Bíblia e orar meia hora se você não começar com 5 minutos, com 10, e assim você for progredindo, se você for avançando, se você for passo a passo. Então, irmãos, aproxime-se mais de Cristo essa semana, medite na palavra dele e ore todos os dias. Segunda coisa, aproxime-se do amor de Cristo, se envolvendo com a igreja. Quanto mais perto da igreja você estiver, quanto mais envolvido com a igreja você estiver, quanto mais presente, quanto mais participativo, mais próximo de Cristo você vai estar, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Como é que eu quero estar perto de Cristo se eu estou longe do corpo dele? Uma coisa está ligada com a outra. Então se envolva com a igreja dele nas oportunidades que nós temos, final de semana, meio de semana, tem alguma coisa acontecendo como igreja, esteja junto, esteja presente, esteja participando, esteja envolvido. E por fim, ame e apoie os irmãos dessa igreja, porque amar e apoiar os irmãos da igreja, irmãos, deve ser um dos alvos da nossa vida. São a nossa família. É o povo que nós estaremos juntos no céu. Como é que nós queremos passar uma eternidade no céu, se às vezes a gente tem dificuldade de estarmos juntos algumas horas aqui durante a semana? Estarmos juntos reunidos, estarmos juntos conversando, estarmos juntos celebrando. Então reorganize a sua agenda, reorganize as suas prioridades, reorganize os seus focos, porque a vida, na verdade, irmãos, é viver para Deus e para os irmãos. Fora disso, a nossa vida não tem propósito. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que focar nos nossos projetos, a gente tem que criar os nossos filhos, mas tudo isso deve ser para a glória de Deus. Sem Deus a nossa vida não tem sentido, não tem propósito, não tem significado. Que nessa manhã e ao longo dessa série de meditações, nós possamos nos reconectar, ajustando, tirando todas as folgas que porventura tenha nessa engrenagem, e que possamos estar bem azeitados, bem alinhados enquanto igreja, próximos, edificados e caminhando juntos na presença do nosso Deus também. Tem muitos irmãos que foram nessa pandemia e que não voltaram. Muitos desanimaram, muitos enfraqueceram. Alguns antes da pandemia já estavam assim, meio desanimados, desencorajados, às vezes procurando um desculpa, um motivo, alguma outra coisa que justificasse a sua estagnação. Esses irmãos não precisam de crítica. Esses irmãos não precisam de cobrança. Meus irmãos, presta atenção nisso, olha para mim aqui. Esses irmãos precisam de amor. Esses irmãos precisam de uma palavra de encorajamento. Esses irmãos precisam de uma visita sua, de uma ligação sua. Esses irmãos precisam de atenção. Que nós saiamos daqui também com esse intuito de olhar para os nossos irmãos que porventura não estejam conseguindo caminhar como igreja, de se envolver como igreja, usando a pandemia ou não como justificativa, para que nós possamos orar por eles e nos reconectar com eles também. Então, quando eu falo isso aqui, por exemplo, quem é que você pensa nessa hora? Quem é que vem na sua mente nesse momento? Pois é essa pessoa que Deus quer que você procure essa semana. Que você ligue, que você visite, que você converse, que você encoraje, porque nós somos um povo, uma família, um corpo, um templo, e nós precisamos estar juntos na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar, vamos pedir para que Deus coloque no nosso coração esse desejo, na nossa mente, essa sabedoria, e que nós possamos crescer juntos, conhecendo o amor de Deus, para a glória e honra do nome dele mesmo, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus nesse momento e pedir que Ele continue nos guardando, nos edificando, nos fortalecendo na presença dEle, porque só Ele é digno de glória, de honra e de louvor. Quero pedir à nossa irmã Iraí, que por favor nos conduza a Deus em oração, para que essa palavra seja guardada no nosso coração e seja praticada
para a glória do Senhor. Amém.